Existe um peso específico que só quem já esperou muito tempo entende. Não é o peso do cansaço físico, não é a exaustão de um dia longo de trabalho. É aquela pressão dentro do peito que aparece quando você olha para a sua vida e percebe que o que Deus prometeu ainda não chegou. Você orou, você acreditou, você confessou, você esperou. E o tempo foi passando, as semanas viraram meses, os meses foram se acumulando e a promessa ainda está no horizonte. Bonita, real, mas distante. Você já se sentiu assim? Como alguém que está segurando uma carta com o endereço certo, mas não consegue encontrar a rua por nenhum caminho que tenta? O que ninguém fala abertamente é que esse lugar de espera tem um nome diferente dependendo do dia. Em alguns dias ele se chama esperança, em outros dias ele se chama angústia, e tem aqueles dias, e talvez hoje seja um deles, em que ele se chama dúvida. Não a dúvida grosseira de que não crê em nada, mas aquela dúvida sutil, escondida, que aparece de madrugada quando a casa está em silêncio e você não consegue dormir porque o pensamento que mais tenta afastar insiste em voltar. E se não acontecer? E se eu tiver entendido errado? E se eu estiver esperando por algo que simplesmente não vai chegar? Esse pensamento não é pecado, mas ele tem o poder de sugar a sua energia de uma forma que nenhuma dificuldade externa consegue fazer. Porque enquanto uma batalha de fora cansa o corpo, uma batalha de dentro desgasta a alma. E quando a alma está desgastada, até a fé começa a parecer um esforço impossível demais de sustentar sozinho. Você continua declarando, continua orando, continua aparecendo nos cultos com um sorriso no rosto, mas por dentro há uma voz baixinha que pergunta: quanto tempo mais? E então vem a culpa de ter essa voz. Você pensa que um crente de verdade não deveria sentir isso, que talvez sua fé seja fraca demais, que talvez você esteja errando em alguma coisa que te impede de receber. E aí o peso dobra, porque além de carregar a espera, você ainda carrega a acusação de que a espera é culpa sua. Isso precisa parar agora, porque essa acusação não vem de Deus. Aqui está algo que precisa ser dito com clareza e com cuidado. Sentir o peso da espera não significa que você está fora da vontade de Deus. Pelo contrário, algumas das maiores promessas registradas na Bíblia foram testadas exatamente no intervalo entre o sim de Deus e a manifestação concreta dessa resposta no mundo visível. A fé verdadeira não é aquela que nunca sente o peso do tempo passar. É a que carrega esse peso e, mesmo assim, não solta a mão de Deus. Não porque consegue facilmente, mas porque decide, dia após dia, que ele vale a espera. Existe uma diferença enorme entre desistir e estar cansado, e Deus conhece essa diferença melhor do que você mesmo consegue nomear. A palavra que ancora tudo isso está em Hebreus 10, 23. E ela não é um conselho vago ou uma motivação genérica, é uma âncora plantada fundo em solo firme. Retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Repare no detalhe que muda absolutamente tudo nessa frase. O motivo para você segurar a esperança não é a força da sua fé, não é a intensidade das suas orações, não é o quanto você merece o que está esperando. O motivo é a fidelidade de quem prometeu. A promessa não depende de você, ela depende dele, e ele não falha. Mas antes de chegar nesse lugar de descanso, há uma caminhada que precisa ser contada com honestidade. Uma caminhada que envolve perguntas que doem, silêncios que assustam e uma tentação constante de achar que o problema está em você. Você está pronto para continuar? Maria, a mãe de Jesus, recebeu uma das promessas mais extraordinárias já dadas a um ser humano. Um anjo apareceu, declarou que ela geraria o Filho de Deus e ela respondeu com uma fé que ecoou por toda a história. Mas depois que o anjo foi embora, a vida dela não ficou mais fácil nem mais organizada. Ela tinha uma promessa no coração e uma situação completamente impossível de explicar para o mundo ao redor dela. José quase a deixou. As pessoas a olhavam com desconfiança e julgamento. Nenhum palácio foi preparado para recebê-la com honra. Pelo contrário, quando chegou o momento do cumprimento daquela promessa, ela estava numa estrada poeirenta, longe de casa, sem lugar para se abrigar dignamente. A promessa era absolutamente real, mas a situação parecia o oposto de tudo que uma promessa deveria parecer por fora. Isso é fundamental entender e guardar dentro de você.
Deus não prepara o terreno para parecer certo antes de agir. Ele age e então o terreno se revela preparado. Essa inversão confunde quem está esperando porque a gente naturalmente imagina que quando a promessa está chegando, os sinais ao redor vão ficando mais favoráveis. As portas vão se abrindo com menos esforço. As pessoas que importam vão entendendo o que Deus colocou no seu coração. Mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. A pressão aumenta, as circunstâncias parecem piorar e é justamente aí, nesse momento em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo, que a promessa está mais próxima do que você imaginaria possível. Você já considerou que talvez a resistência que está sentindo agora não seja sinal de que errou o caminho, mas de que está exatamente no lugar certo? Pense em como uma semente funciona dentro da terra. Ela é enterrada no escuro, completamente coberta, sem acesso à luz, sem nenhuma indicação exterior de que há vida ali embaixo. Se você não soubesse que havia uma semente naquele solo, juraria que aquele pedaço de terra estava simplesmente vazio e inútil. Mas debaixo da superfície, em silêncio total, sem anúncio, sem audiência, sem validação de ninguém, a semente está quebrando, está morrendo para si mesma para que possa nascer em algo muito maior do que era antes. O momento de maior transformação é o menos visível de todos. E esse é o retrato mais honesto do que acontece durante a espera de uma promessa divina. O que Deus está fazendo em você enquanto você espera não aparece por fora agora, mas está acontecendo profundo, radical e completamente real. O problema é que a gente foi treinado por toda uma cultura a confiar apenas no que pode ser medido, visto, confirmado e avaliado por outros. E quando a promessa de Deus não se encaixa nos indicadores externos que reconhecemos como progresso, a tendência quase automática é concluir que algo deu errado, que foi engano, que Deus não falou o que você achou que tinha ouvido. Mas essa conclusão nasce de uma confusão entre o tempo de Deus e o ritmo acelerado que o mundo instalou dentro de nós sem pedir permissão. Deus não trabalha dentro da lógica de imediatismo que o mundo normalizou. Ele trabalha dentro da lógica da eternidade, onde o mais importante não é quando a coisa chega, mas o que ela produz quando chega, e mais do que isso, o que foi formado dentro de você durante todo o caminho até lá. E aqui está a armadilha mais perigosa que existe especificamente no período da espera: a comparação. Você olha para alguém ao redor e vê que a promessa daquela pessoa chegou primeiro, com menos sofrimento, com circunstâncias mais favoráveis, com uma história que parece mais bonita que a sua. E sem perceber, você começa a questionar não só o tempo, mas a sua própria posição diante de Deus. Será que sou menos amado? Será que errei em alguma coisa que não consigo identificar? Essa comparação é silenciosa, cruel e completamente desprovida de base real, porque a promessa que Deus tem para você não é a mesma que Ele tem para o outro. O caminho que Ele traçou para a sua vida não pode ser comparado com nenhum outro, porque nenhum outro foi feito para a sua história específica, com as suas dores específicas, com o propósito específico que só você carrega. Você não está atrasado. Você está no tempo certo de Deus para a vida que é única e exclusivamente sua. Tem um momento específico dentro da espera que é o mais difícil de todos e precisa ser nomeado aqui com honestidade. Não é o começo, quando a fé ainda está acesa e a esperança ainda parece forte o suficiente para atravessar qualquer coisa. Não é o meio do caminho, quando o cansaço ainda pode ser combatido com mais oração e mais determinação. O momento mais difícil é aquele em que você percebe que não consegue mais sustentar a promessa pela força da sua própria vontade. Quando as palavras de fé começam a soar vazias, não porque Deus as esvaziou, mas porque você chegou genuinamente no seu limite humano. E sabe o que é extraordinário nesse momento que parece o pior de todos? Esse é exatamente o ponto onde Deus começa a trabalhar de verdade. Não porque você falhou, mas porque você finalmente parou de tentar carregar o que nunca foi seu para carregar desde o início. A fé madura não é a que nunca vacila. É a que aprende que vacilar não encerra o contrato com Deus, que duvidar não cancela a promessa, que chegar no limite não significa que Ele te abandonou no meio do caminho. É a que descobre dentro da própria exaustão
que a promessa nunca esteve sendo sustentada pela intensidade da sua crença, mas pela fidelidade absoluta dele. Quando você chega nesse ponto de rendição verdadeira, algo muda internamente de uma forma que nenhum esforço espiritual consegue produzir. Você para de tentar convencer a Deus do que Ele mesmo prometeu. Você para de negociar, de tentar merecer, de tentar ser suficientemente fiel para forçar o cumprimento. E você simplesmente confia. Não porque ficou fácil, não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque você entendeu que o Deus que prometeu é infinitamente maior do que qualquer obstáculo, maior do que qualquer atraso, maior do que qualquer dúvida que você já sentiu no fundo do coração. Chegar a esse lugar exige uma coragem específica. Exige dizer em voz alta o que você tem guardado por dentro, com vergonha. Exige honestidade com Deus sobre o quanto está cansado, sobre o quanto tem duvidado, sobre o quanto a espera tem pesado mais do que você consegue expressar em palavras. E é com essa honestidade, não com orações polidas ou palavras ensaiadas, que você vai orar agora. Com a alma aberta, com o coração real, sem fingir que está bem quando não está. Porque Deus não quer a sua performance, Ele quer a sua presença. Então ore comigo agora, do jeito que você está. Pai, eu venho diante do Senhor com o coração cansado de esperar e ao mesmo tempo cheio de uma esperança que o próprio Senhor plantou dentro de mim. Eu confesso que houve dias em que duvidei, em que me perguntei se havia entendido errado, se a promessa era real ou apenas desejo meu se passando por fé. Eu confesso que comparei meu caminho com o de outras pessoas e me senti para trás, menos amado, menos digno, menos visto. Eu confesso que tentei carregar nas minhas mãos o que só as mãos do Senhor são capazes de sustentar até o fim. Hoje eu largo esse peso, não porque desisti, mas porque escolho confiar. Porque a tua palavra diz que fiel é aquele que prometeu, e eu escolho acreditar que o Senhor é esse Deus fiel, mesmo quando não consigo enxergar o próximo passo. Me ensina a descansar na tua promessa, sem precisar controlar o teu tempo. Me ensina a confiar no teu amor quando as circunstâncias gritam o contrário. Me ensina que a tua demora não é abandono, é preparo. E que o cumprimento do que o Senhor prometeu está a caminho, no tempo certo, da forma certa, para a vida que só eu tenho. Que a tua paz guarde o meu coração até lá. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem chegou até você hoje, não foi por acidente. Antes de fechar esse vídeo, quero te pedir algo muito simples e muito valioso. Vai lá nos comentários e escreve. Pode ser uma palavra, pode ser um amém, pode ser a promessa que você está esperando sem ter contado para ninguém ainda. Essa comunidade existe exatamente para isso, para que ninguém precise esperar em silêncio e sozinho. Conta um pedacinho da sua história. Escreve o que esse vídeo mexeu em você. Escreve o que você aprendeu hoje ou o que você ainda está tentando aprender. Você vai se surpreender com quantas pessoas vão se reconhecer nas suas palavras e vão encontrar força no que você compartilhar. E se você ainda não faz parte dessa família aqui no canal, esse é o melhor momento para clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Toda semana tem uma mensagem nova esperando por você, feita com cuidado, com oração e com a intenção sincera de chegar onde você está. A gente se vê no próximo vídeo. Cuida do seu coração.